No mundo da ficção existem diversos personagens, sejam heróis ou então vilões, mas a gente sempre tem aqueles famosos vira-casaca. Hoje eu vou apresentar pra vocês 10 desses personagens, vilões que viraram heróis. E eu acho que eu não preciso falar que esse vídeo vai ter spoiler de todas as séries que eu vou falar aqui, não é? Enfim, vamos começar. Número 10, Lilith Clayton, de The All Hallows. Alguns podem discordar sobre a Lilith ser uma vilã, mas no início da série ela era vista como uma vilã. Em alguns flashbacks a gente vê que a Lilith foi quem amaldiçoou a Ida, já que ela sabia que não poderia vencer a Ida em um duelo. Porém é óbvio que a Lilith se arrependeu no futuro, e ela queria completar isso. No final da primeira temporada, ela divide a maldição entre as duas, e ela sai do clã do Imperador e vai pro lado dos protagonistas. Ela até ficou melhor amiga do Corujito e era dita como uma tia pro King e pra Lu. Número 9, John Kreese de Cobra Kai. Durante os filmes de Karate Kid e toda a série de Cobra Kai, John Kreese foi um grande vilão e manipulador. Ele já manipulou alguns de seus alunos para fazer eles serem mais agressivos e tratava eles como soldados, e até mesmo fez eles serem pessoas mais ruins. Ele fez isso com o Falcão, o Rob e até o Johnny Lawrence quando o Johnny era criança. Na terceira temporada, Kreese chegou a ponto de quase matar Daniel e Johnny. Mas no final da série, após a morte de Kwon Joy-sang do Cobra Kai Coreia, Kreese percebeu que o método do punho talvez não fosse tão certo assim. E ele começou a querer realmente se redimir. Tanto que quando ele viu que Terry Silver estava planejando algo contra o Johnny e a família dele, Kreese sem pensar duas vezes foi enfrentar Terry Silver para proteger o Johnny. E nessa luta, Kreese acabou se sacrificando na luta contra Silver, tudo para proteger o seu ex-melhor aluno. Número 8, Taiju Shiba de Tokyo Revenger. Taiju Shiba foi apresentado no arco da Black Dragons, como líder da 10ª geração da Black Dragons. Ele era bastante agressivo com seus irmãos mais novos, Yuzura e Hakai, sempre batendo neles por motivos bobos. E após ser derrotado pelo Mike e ter tido toda sua gangue derrotada pelo Draken, Taiju Shiba abandonou o mundo das gangues, deixou de ser tão escroto com seus irmãos e ficou sumido por um bom tempo. E 2 anos depois, antes da guerra final da obra, Mitsuya convidou Taiju Shiba para a guerra, e o Taiju Shiba aceitou, pois segundo o próprio Taiju, ele só queria ver o Takemichi amassando a cara do Mike. E durante a guerra, Taiju chegou lá já salvando a vida do Takemichi. O Taiju jogou a moto em cima do Sans. Ele também ajudou muito o Takemichi nessa guerra final. Ele derrotou a dupla lendária e ainda saiu varrendo 1 milhão de figurantes. Taiju saiu de um vilão que batia nos próprios irmãos para um herói que derrotou alguns dos personagens mais fortes da obra. Número 7, Grime de Amphibia. Grime, em sua primeira aparição, foi apresentado como um dos principais vilões do desenho. Ele botava medo até nos próprios subordinados dele. Em um momento, ele quase chegou perto de mandar o Hop-Hop de Vasco. Mas conforme a série foi passando, ele foi alcançando sua redenção. No final da segunda temporada, após tentar tomar o reino de Amphibia para ele, junto com a Sasha, ele descobriu as coisas que o Rei Andreas planejava. Então Grime começou a lutar ao lado dos protagonistas. Na terceira temporada, ele se tornou um herói completo, ajudando os protagonistas a derrotar Andreas e Darcy. Número 6, Gaara de Naruto. Gaara apareceu a primeira vez lá em Naruto clássico, no arco do exame Chunin, sendo descrito como um psicopata que tinha sede de sangue. A maioria dos fãs tinha medo dele na época. Gaara botava medo até mesmo nos próprios irmãos mais velhos, e também no sensei dele. Ele não tinha medo de mandar os inimigos de vala. Ele fez isso com o Dosu, mas lá no exame Chunin, durante a invasão do Orochimaru, Gaara foi derrotado pelo Naruto, e ainda por cima ele foi pego pelo famoso discurso no Jutsu. E ali Gaara foi convertido pelo pastor Naruto. E o que tinha de maldade converteu para a bondade. E o Gaara até mesmo se tornou o Kazekage da Vila da Areia, fazendo de tudo para sempre proteger sua vila e os membros dela, e se importando de verdade com as pessoas. Essa é com certeza uma das maiores viradas de chave ali entre os personagens de Naruto. Gaara saiu ali de um grande psicopata para o Kazekage da sua vila, que faria de tudo para proteger seus amigos, os cidadãos de sua vila e seus irmãos. Número 5, Kevin Levin de Ben 10. Kevin apareceu a primeira vez no Ben 10 clássico como um garoto problemático que depois se tornou um inimigo do Ben. Durante a saga clássica, Kevin em diversos episódios lutava contra o Ben e causava problemas para ele. Mas a partir de Ben 10 Força Alienígena, Kevin se tornou um amigo do Ben e namorado da Gwen. E por mais que alguns momentos ele tivesse seus momentos vilanescos, ele nunca deixou de ser um aliado do Ben. Ele não voltou a ser aquele vilãozão e ele ficou assim até o final de todo o Ben 10 como um verdadeiro amigo. Número 4, As Diamantes de Steven Universo. Eu fiquei meio na dúvida de qual personagem eu colocava aqui, porque Steven Universo tem vários personagens que eram maus e ficaram do bem no final.
E todas tinham colocado diamantes aqui, englobei todas elas aqui. A primeira apresentada foi a diamante amarelo, que era realmente mais ameaçadora. Depois temos a diamante azul, que não era tão maldosa em sua essência, mas ela ainda ficava do lado dos diamantes, ela também tinha aquele zoológico de humanos, e por fim, temos a diamante branco, que era a pior de todas. Ela se via como algo perfeito e manipulava todas as outras gems ali. E todas essas 3 diamantes queriam colonizar planetas, inclusive a Terra. Mas no final todas foram convertidas pelo Steven, se tornando boas pessoas e se tornando até que personagens gostáveis. Número 3. Shadow de Sonic the Hedgehog. Ah, eu tava animado pra falar dele. Esse eu acho que era previsível ele aparecer aqui. Curiosidade, Shadow é um dos personagens mais populares da série Sonic. Em uma pesquisa realizada pela SEGA, ele ficou em segundo lugar. Nessa pesquisa, o primeiro lugar, obviamente, foi do Sonic. Mas a diferença de votos entre o Sonic e o Shadow era só de 10 votos. Enquanto a diferença do Shadow por terceiro lugar era de mais de 1000 votos. Enfim, voltando pro vídeo. Shadow apareceu a primeira vez no jogo Sonic Adventure 2. Ele nesse jogo descobrimos a sua história. Ele foi criado pelo Dr. Mac Gerald, o avô do Robotnik, e era muito amigo da Maria. Mas depois de um certo acontecimento, eu tô com preguiça de contar tudo, o Shadow foi mandado para a Terra e ficou adormecido durante vários anos. Depois ele foi libertado pelo Robotnik, e aí Shadow começou a trabalhar junto com ele. Shadow lutou contra o Sonic algumas vezes, mas no final do jogo, Shadow se lembrou do que a Maria realmente queria. E ele se juntou ao Sonic e seus amigos e ajudou a derrotar o boss final do jogo. Algumas pessoas podem dizer que o Shadow não era vilão nesse jogo, mas sim, ele era. Ele estava do lado dos vilões e indo contra os heróis ali. Tem muito mais por trás, mas em resumo vou falar só isso. E durante os jogos posteriores, por mais que em alguns momentos o Shadow tivesse alguma luta contra o Sonic, no cânone na maioria dos jogos, Shadow lutava ao lado do Sonic. E ele estava mais para um anti-herói, mas vilão nunca mais. Número 2. Sunset Shimmer de My Little Pony Equestria Girls. Sunset Shimmer é uma personagem que só aparece nos filmes de Equestria Girls. Ela apareceu no primeiro filme como a vilã do filme. Ela roubou a coroa da Twilight e deu muito trabalho no filme inteiro. No mundo humano, ela separou as protagonistas lá do mundo humano, né? No final do filme, ela é derrotada pela Twilight junto com as outras, mas ela também é perdoada. E ela começa a realmente querer se esforçar para ser alguém melhor. A gente vê isso no segundo filme, quando ela se esforça para ajudar os outros personagens, e no final do filme, ela ajuda os protagonistas a derrotarem as Devils. E nos próximos filmes e especiais, ela meio que vira a protagonista de Equestria Girls. Ela realmente aprendeu sobre a magia da amizade, e sempre se esforça para proteger os outros. E é muito bom ver ela sendo do lado do bem, porque a Sunset é realmente uma personagem muito legal. Número 1. Piccolo de Dragon Ball. Lembra aquilo que eu disse quando eu falei das diamantes de Steven Universe, que eu tava na dúvida de qual personagem colocar aqui? Então, eu tive uma dúvida aqui no primeiro lugar, porque Dragon Ball tem muitos personagens que eram vilões e viraram heróis. Ou só deixaram de ser do mal com o tempo, tipo o Vegeta e os androides. Mas eu não quis colocar o Vegeta aqui porque eu já citei ele no meu vídeo de desenvolvimento de personagens. E eu acho que o desenvolvimento do Piccolo é um dos melhores de todo Dragon Ball. Muita gente esquece, ou só não sabe, que o Piccolo já foi vilão lá no Dragon Ball clássico. Assim como o Piccolo da Mao, o Piccolo queria dominar a Terra e derrotar o Goku. Mas ele foi derrotado pelo Goku, e no Dragon Ball Z, foi onde ele teve sua virada de chave. Antes do Vegeta chegar à Terra, enquanto o Goku estava morto, Piccolo foi aquele que treinou o Gohan e viu o potencial no garoto. Os dois criaram um vínculo muito forte, e até por isso que muita gente fala que o Piccolo é o verdadeiro pai do Gohan. Piccolo até mesmo se sacrificou para proteger o Gohan algumas vezes. E quanto mais o tempo passava, mais o Piccolo abandonava sua maldade. Hoje sendo um dos maiores heróis de Dragon Ball. Enfim, esse foi o vídeo, deu bastante trabalho para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Obviamente tem muitos mais vilões que viraram heróis por aí na ficção. Se quiserem eu posso fazer uma parte 2. Eu também posso fazer a versão contrária desse vídeo, né? De heróis que viraram vilões. Ou então eu posso até fazer vilões que viraram vilões por causa dos heróis. Enfim, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva, que isso me ajuda demais. Eu sou Nerd Animado e até o próximo vídeo.